Bem-vindos a mais um evento do Gov Podcast Estação Pernambuco. Eu sou Andressa Furtado, voluntária do PMI de Pernambuco. Estou como GP deste projeto e muito animada em participar desse bate-papo hoje sobre gerenciamento de crises. Antes de apresentar nosso convidado especial, gostaria de agradecer à voluntária e membro da equipe Shirley por ter tido essa iniciativa e ter trazido esse nosso convidado especial para o nosso evento. E com muita satisfação, recebemos hoje no nosso canal Ricardo Vargas. Foi diretor do Grupo de Projetos e Infraestrutura das Nações Unidas, foi presidente do Conselho do PMI, escreveu 16 livros e ministrou mais de 250 palestras em mais de 40 países. Liderou mais de 1.000 projetos em questões humanitárias e de desenvolvimento, mais de 1 bilhão de esforços relacionados a campos dos refugiados. Responsável pelo primeiro relatório de sustentabilidade no sistema das Nações Unidas. Ricardo é líder em operações globais, gerenciamento de projetos, transformação de negócios e gerenciamento de crises. Olá, Ricardo, seja muito bem-vindo ao Gov Projecast. Toda a equipe de voluntários envolvidos nesse projeto está honrada em lhe receber. Agradecemos por dedicar o seu tempo e a sua expertise conosco. Pô, é um prazer, uma alegria estar tendo a oportunidade de falar com todos vocês, ou seja, para mim é uma honra a gente estar podendo compartilhar e conversar um pouquinho sobre as perspectivas sobre o gerenciamento de projetos, que é um assunto, vamos dizer, que não só está na minha profissão, mas também está no meu coração, né? Um assunto que eu gosto muito de falar. Então, estou aberto e muito obrigado pelo convite. Que legal, nós que estamos muito agradecido. E a palavra ficará com nossos anfitriões, Samir e Acioli, que estão lá em Recife, Luciano, que está em Londres, vão conduzir aí a conversa e que seja muito proveitosa. Com a palavra aí, Acioli, o microfone é seu. Olá, pessoal. Olá, Ana. Olá. Que maravilha poder contar com a ilustre participação do Ricardo, profissional sempre à frente em temas em que estamos ainda aprendendo. Eu sou Ana Cioli, gerente de projeto, voluntária do PMI-PE, do projeto Gov Projecast. Eu estou juntamente aqui com o Samir, que é GP, voluntário do PMI-PE, que atua como vice-presidente de filiação e voluntariado do capítulo, e do Luciano, GP, voluntário do PMI-PE, e atuante no PMO do capítulo, para conversarmos sobre gerenciamento de crises. Então, vou iniciar com a seguinte pergunta. No seu site, ricardo-vargas.com, você, em 2011, ou seja, mais de 10 anos atrás, já abordava o gerenciamento de crises em projetos. Após a pandemia, esse tema viralizou. Quais ações mais assertivas se destacaram, evoluíram, como boas práticas de 2011 para cá? Bem, essa é uma pergunta, assim, a resposta concreta ela é um pouco difícil, porque eu atuo em gerenciamento de crises já há bastante tempo, e uma das coisas que mais me chama a atenção, é uma coisa que eu falo sempre, é o conceito das pessoas despertarem a consciência para a crise. Então, o que eu acho que aconteceu demais entre 2011 e o Covid, principalmente o Covid? É que o Covid ele gerou uma disruptura tão grande que todo mundo ficou assim, peraí, opa, aquelas coisas que eram hipotéticas na nossa cabeça, de problema, peraí, elas podem virar verdade, tanto que viraram e afetaram muito. Então, eu acho que hoje existe uma consciência muito maior da instabilidade que a gente vive. E quando eu falo em instabilidade, eu estou falando muito mais de volatilidade. Eu não estou falando de instabilidade no sentido negativo. Mas, assim, as coisas mudam repentinamente e subitamente. Ou seja, entendeu? Elas mudam, sobem, descem muito rapidamente. Eu acho que essa é a grande aprendizado. Agora, eu tenho uma dúvida, Ana, e eu tenho que ser sincero com você, é assim, será que parou só na consciência? Ou as pessoas já estão avançando também, além disso, e se preparando um pouco mais? Porque hoje, eu não tenho dúvida que talvez qualquer empresa, qualquer órgão do governo, quando a gente fala de crise, a pessoa fala assim, não, nós temos consciência. Mas, assim, a consciência é um passo importantíssimo, mas é o primeiro passo. Ou seja,
que tipo de ação você tem, que tipo de reação você tem, que tipo de preparo você tem para fazer isso. Eu acho que esse ponto é um ponto que a gente ainda tem que andar um pouco. Deixa eu tomar a palavra aqui. Você falou nessa questão de consciência, Ricardo, e acho que um dos grandes pontos que você aborda é a questão da negação, né? Essa negação antes da chegada dessa crise. Como empresa, como governo, como gestor nesse processo da crise, existem algumas etapas. A gente sabe que você tem aquele seu framework lá de gestão de crise, mas no processo de negação, de autoconhecimento, de entender o que está acontecendo, tem como a gente melhorar essa percepção, a chegada nessa consciência, não estou no problema, não, isso não é um problema. A gente viu que países, por exemplo, no Covid, demoraram a fechar aeroportos, demoraram a fechar áreas, demoraram a deixar as pessoas em casa. Então, assim, isso foi um pouco da negação, né? Isso a gente vê em todo o processo de crise, a gente viu um pouco agora na questão do submergível, né, lá do Titanic, a gente vê sempre é difícil você dizer assim, deu ruim, né? Tem algum processo antes disso que a gente possa... Não é um processo, eu até adoraria que existisse um processo, mas assim, vou explicar assim. As pessoas, né, elas têm as suas crenças, né? Assim, a gente vai crescendo tudo e a gente vai consolidando uma série de coisas que, de acordo com a nossa criação, a nossa cultura, a gente assume como verdade ou assume como mentira, assume como verdadeiro ou falso. E quando a gente entra no estado de negação, é quando acontece algum evento que desafia essa sua crença. Então, ou seja, você acredita numa coisa, aí, de repente, aquilo é desafiado de uma forma contundente, qual é a sua primeira reação? Não, isso não está acontecendo, isso não é comigo, isso não é verdade, alguém está inventando, etc. E, como a natureza humana é complexa, assim, tem gente, e eu acho que a gente, todos nós como agente de mudança, a gente tem que ajudar as pessoas a navegar por esse momento, ou seja, depois da negação vem a raiva, depois vem a apatia, depois vem a aceitação, depois vem a evolução. Ou seja, isso, né, é um processo natural de mudança. Então, o que acontece? Tem gente que, vamos dizer, encalha num processo ali e fica naquela negação e não consegue. Então, o que nós precisamos como sociedade? É tentar trazer um pouco para frente. Assim, até hoje, gente, tem gente que acha que o Covid não existiu. Assim, tô falando, até hoje tem gente que acha que quem morreu de outra coisa, que o Covid, ou seja, até hoje, e isso aqui, gente, é uma realidade, e não estou falando no Brasil, estou falando no mundo. Então, assim, o que acontece? Tem gente que acha que o homem nunca foi na Lua, tem gente que acha que a Terra é plana, e não adianta você colocar argumento nenhum físico, matemático, porque é a negação, é isso. E aí o que acontece? Muitas vezes, esses mecanismos de negação, eles são mecanismos de autoproteção. Então, o que acontece? Por que você nega? Não é porque você é menos inteligente ou é menos capaz. Você nega porque não negar representa um risco para você, ou representa um risco para o que você prega, representa um risco para o que você acredita, representa um risco para o que você quer provar. Por exemplo, a maior parte das pessoas que negam, por exemplo, um determinado evento, etc., na hora que você vai olhar na raiz, aquela negação é uma forma de revolta contra a sociedade, é uma forma de, assim, eu falo muitas vezes isso assim, o oprimido ou derrotado, ou seja, é uma forma de você protestar contra, sabe assim, de repente na sua vida as coisas não deram como você queria, e aí aquilo ali é um lema para você, tá vendo? Aquilo ali é errado, eu não tenho trabalho, a minha empresa não funciona por causa disso. E aí você atribui essas coisas. E isso dificulta demais você mover. Quantas vezes as pessoas não admitem erro? Por exemplo, né, você vê o Titã, né, que o Luciano colocou, do Titanic. Poxa, o engenheiro-chefe, cara, o dono, com todos os alertas. O cara recebeu todos os alertas possíveis.
O cara não conduziu 5 pessoas para a morte. Perceberam? Por quê? Porque aquilo ali, aceitar que aquele projeto dele não era o melhor projeto, representava o quê? Representava um risco à característica disruptiva dele, ao modelo de negócio dele. Então, ele preferiu negar. E isso acontece com um monte de empresa, tá, gente? Isso acontece com um monte de... Tem um monte de empresa hoje. Aliás, hoje, eu ainda não postei, mas eu vi na revista Quartz hoje um relatório sensacional. As pessoas que têm menos medo de inteligência artificial são as pessoas que trabalham nos trabalhos que vão ser mais impactados pela inteligência artificial. Ou seja, é uma dicotomia, ou seja, os lugares onde a inteligência artificial tem a maior chance de atuar é onde as pessoas estão com menos medo. Então, olha só, você vê, às vezes, a cegueira, né? Assim, a pessoa não consegue ver. Então, como mover isso, Luciano? É difícil, eu acho que é consciência, eu acho que é uma experimentação, eu acho que é você... aí eu falo agora com uma dica para os gerentes de projeto, você tentar aprender outras coisas, abrir a sua cabeça, se dedicar a novas experiências que vão te permitir ver que não existe só uma coisa certa ou só uma coisa errada. Por exemplo, quando a Andressa gentilmente estava me apresentando, falando da ONU, etc., o que eu lutei a minha carreira inteira é para eu abrir o meu leque, sabe, assim, aumentar o tamanho do meu aquário e permitir. Por quê? Porque a motivação de projetos para uma empresa de tecnologia é uma coisa, para uma empresa, para uma organização como a ONU é outra coisa, para uma startup é outra coisa. E eu acho que ter, para mim, a diferença desses diferentes sabores fez com que eu aprendesse a negar menos, aprendesse a ver que tinha coisas que eu achava que eram verdadeiras e não necessariamente são. Entendeu? E reaprender. E eu acho que é isso. E isso é o que muitas pessoas não querem. As pessoas falam assim, eu prefiro manter a minha verdade como essa e parar. Eu quero dar só um exemplo final que aconteceu com a minha filha mais nova. Minha filha mais nova estuda na Inglaterra, faz universidade na Inglaterra, e quando o ChatGPT foi lançado, o que ela recebeu? Ela deve ter recebido toda semana, dizendo assim, não pode, nós vamos descobrir que você fez, se você usar o ChatGPT, nós estamos olhando, isso é plágio, é não sei o quê. Ou seja, uma impressão. Há um mês e pouco atrás, a União de todas as escolas de ensino superior da Inglaterra publicou uma nota dizendo o seguinte: a inteligência artificial generativa é algo que é parte da realidade. Aí o que acontece? Minha filha mais nova está tendo aula de como usar o ChatGPT de um modo ético, etc. Por quê? Porque não tem jeito, não adianta. Agora, ainda tem muita gente dizendo assim, tem que proibir, tem que... Por exemplo, aí é a minha opinião pessoal, eu sou radicalmente contra a interferência do CONAR, por exemplo, na propaganda da Elis Regina, etc. Se a família autorizou, ela poderia não ter autorizado, mas a família, que são os representantes legais e tal, aí tem um monte de gente dizendo o seguinte, que vão fazer coisas absurdas. Bem, aí é outra coisa. Aquela propaganda não teve nada de absurdo. Ou seja, foi uma propaganda, inclusive, muito legal e tal. Então, assim, é isso. Por quê? Porque existe a negação, sabe? Existe a negação das pessoas quanto as coisas mudarem, entendeu? Quanto as coisas mudarem, quanto as coisas serem diferentes. Legal, Ricardo. Eu achei bem bacana essa posição da negação, porque, para mim, eu associo muito com essa questão de gestão de crise, realmente, de saber em que momento você vai, sei lá, aplicar o seu plano B, né? O seu modo de sobrevivência, digamos, né? Assim, para mim, no meu entendimento, né? Até escutei vários podcasts seus, se o modo de sobrevivência eu entendo que seria você agir rápido, né? Priorizar as atividades, né? Enxugar o escopo e sabendo que, de fato, você não vai conseguir salvar tudo, né? Você vai ter que catar aqueles pontos principais e atuar e ser rápido, né? Mas como é que a gente faz isso realmente com a metodologia, talvez, de gestão de projeto? Como é que a gente mapeia esse Bem, plano B, né? eu E acho principalmente que... nesse ambiente, assim, de gestão pública, né? Será que a gente consegue fazer isso? Bem, então vou tentar colocar aqui. A primeira coisa, a gente tem que entender o que é uma crise.
Né? O que é uma crise? A crise não é... Todo projeto é complicado, todo projeto é desafiador, todo projeto tem lá os seus desafios, tem lá os seus problemas, tem lá as suas dificuldades, todo e qualquer projeto tem isso. Agora, o que é a crise? É quando você chega num momento onde isso atinge um outro patamar, onde isso atinge um limite que está absolutamente fora da sua capacidade de tolerar. Aí se entra em crise. Ou seja, por exemplo, eu tenho ali numa manufatura e eu tenho um problema numa máquina. Bem, isso é um problema. Agora, esse problema pode se agravar e gerar um vazamento onde eu entro no modo de crise. Crise é quando as respostas tradicionais que você tem àquele projeto ou àquele evento não são mais capazes de responder. É o seguinte, todo dia tem alguém que entra no hospital doente, todo dia tem alguém que que sai do hospital, ou seja, isso não estou dizendo que é bom, mas isso é um processo normal de um hospital. Agora imagina que um acidente dramático aconteceu. E aí o fluxo que um hospital recebe, que é de 10 pessoas por hora, estou especulando, passa a ser 1.000. Bem, aí você já não está numa operação normal, você concorda comigo? Você já está num modo de crise, foi o que aconteceu no Covid com os hospitais. E aí isso exige de você, Samir, outra abordagem. Exige de você o quê? Uma capacidade de priorizar absurdamente mais veloz e absurdamente mais efetivo. Ou seja, você tem que ter uma capacidade de priorizar em tempo recorde, sabe? Em priorizar o que é importante, o que não é. Tanto que, eu vou te dar um exemplo, no auge do Covid, o que você fez? Todo tipo de cirurgia eletiva, todo tipo de coisa que dava para adiar, assim, você tem uma cirurgia? Mas é uma cirurgia crítica? Não. Empurra para frente. Para quê? Para você priorizar o quê? O paciente que estava ali em um risco de morte naquele momento. Então, é essa característica, esse senso crítico de urgência. Então, é como se você fizesse assim, dentro da sua estrutura de projetos, num modo de crise, o que você tem que fazer? Você tem que olhar os projetos e falar assim, quais projetos aqui dá para eu segurar, empurrar para frente? Qual projeto eu tenho que fazer agora? Qual novo projeto eu preciso fazer para responder? Onde o tempo, lembra, numa crise, o tempo é crítico. É crítico. Por exemplo, se você tem um acidente, se você tem um projeto que deu errado, você tem um cenário, a velocidade de resposta é imperativa. Você não tem tempo. Você entendeu? Você não tem tempo para se falar assim, vamos sentar, vamos organizar. Por isso que uma das maiores formas, Samir, de você responder à crise é você ter planos de ação. É como, por exemplo, eu dou esse exemplo sempre, uma empresa ter brigada de incêndio. Uma empresa fazer esse treinamento da brigada de incêndio. Para quê? Para que no dia que aconteça alguma coisa, você tenha ali o quê? Um mínimo treinamento. Para o quê? Para conseguir decidir rápido e conseguir intervir num caso de uma crise. Então é isso. Quando você fala de governo, isso tudo complica bem. Por quê? Porque, primeiro, periodicamente, usualmente de 4 em 4 anos, existe uma mudança. Existe uma mudança em quem é eleito, em quem... Às vezes essa mudança ela é uma mudança pequena, às vezes é só uma mudança dramática, que muda tudo. Então, o que acontece? As pessoas não conseguem ter, aí eu estou falando muito no contexto do Brasil, uma visão mais de longo prazo. Porque a visão de todo mundo é assim, o ciclo é de 4 anos, é como se há quase 4 anos a gente limpasse a mesa e começasse outro ciclo de 4 anos, limpasse a mesa e começasse outro ciclo de 4 anos. O que acontece? Isso não consegue criar uma competência sustentável. Né? Imagina o seguinte, se você pegar num governo, qualquer que seja o governo, e você pegar os 4 primeiros escalões e a cada 4 anos você mudar todo mundo, fica muito complicado. Aí você vê exemplos, por exemplo, nos Estados Unidos, exemplos, por exemplo, na Europa, onde você tem mudanças radicais de liderança, mas esses escalões, às vezes o primeiro você muda, mas o segundo, o terceiro, o quarto são profissionais de carreira. Por exemplo, né, eu adoro dar esse exemplo, o chefe
do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, o general Mark Miller, é o mesmo general que estava no Trump e é o general que hoje está no... ou seja, o número 1 das Forças Armadas Americanas é a mesma pessoa que estava no Trump e que está no... Por quê? Porque ele representa uma função de Estado. Ele não está representando o Partido Democrata ou o Partido Republicano. É uma função de Estado. Então, assim, é esse tipo de percepção que dificulta muito com esse antagonismo. Porque aí o que acontece? Você tem uma crise e sempre, a cada 4 anos, você muitas vezes desaprende tudo. Entendeu? Você desaprende tudo. Então, isso torna o trabalho do governo muito mais complexo. Então, Ricardo, aproveitando esse gancho, que aí eu venho de empresa pública, e aí é exatamente isso que você coloca, e a gente está sujeito a isso pela lei, não é nada ilegal que você tenha as indicações do cargo, então a gente não vivencia dessa forma, e todo servidor público ele se ressente com isso aí, porque fica essa mudança, então, e às vezes isso gera crises imensas quando se trata de reestruturação, de reorganização. Então, aí vem a minha pergunta, então, como, no gerenciamento de crise, o que seria uma boa prática para a gente trazer um engajamento, para que a gente, pelo menos, deixasse sempre isso, a gente soubesse, soubesse a regra, e a gente ter esse passo a passo bem no controle, assim, não sair isso do controle e a gente, de repente, não conseguir avançar. O que você tem que fazer? Assim, primeiro, existe um mecanismo de mudança cultural, e essa mudança cultural consiste em também institucionalizar algumas coisas. Ou seja, quando você institucionaliza um determinado comportamento, você torna esse comportamento muito mais permanente dentro da organização. Ou seja, não é um procedimento criado pelo executivo X ou pelo executivo Y ou pela ANA. É um procedimento criado por aquela entidade e ele ganha essa sustentabilidade, ou seja, você cria um processo, cria uma estrutura, cria este modo colaborativo e engaja as pessoas de tal forma que isso vira um pouco parte da cultura. Tem várias entidades no Brasil, públicas, onde existe uma cultura muito sólida em várias coisas. Por exemplo, você pega o Banco Central, ele tem uma cultura muito sólida, assim, né? Você pode mudar, você muda ali a diretriz, mas para baixo, sabe assim, 99% é carreira, tal. Então tem vários órgãos no governo onde você tem, assim, essa cultura estabelecida e mais estável. Então você cria um processo que é institucionalizado. Para ele ser institucionalizado, ele não pode ser personalizado. E esse é o problema entre o desafio político e o desafio institucional. Por quê? Porque o político ele quer se perpetuar. E o institucional quer se proteger para qualquer variação. O político quer assim, se eu sair daqui, para mim é importante que a casa caia. Por quê? Porque eu quero mostrar para todo mundo votou errado. Tinham que ter votado em mim para a casa não cair. Eles votaram e a casa caiu. Então, assim, olha só que coisa louca, né? Você cria esse personalismo ao mesmo tempo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar um processo que seja o máximo possível institucional, que dependa menos e menos dessas decisões. Ana, isso é fácil? Não, não é fácil. E eu queria finalizar essa resposta tocando num ponto que você falou. Você falou, mas aí tem a lei, etc. Aí é outro problema que nós temos. O sistema legal do Brasil e do mundo, ele reflete um mundo de 200 anos atrás, ele não reflete o mundo de hoje. Vocês já notaram o seguinte, a inteligência artificial, então, quanto tudo está quebrando o pau, o governo está assim, nós estamos precisando regular. Aí vai regular quando? Vai regular em 2025? Aí em 2025, pessoal, o estrago já está... Aí não tem mais jeito, sabe? É igual regular a rede social hoje. Ou seja, está tão impregnado que você não consegue. Então, a maior parte das vezes, as leis, o modelo legal do mundo, e esse é um desafio assim, enorme no mundo, o modelo legal do mundo não é competente o suficiente
para dar a velocidade que o mundo precisa. Então, é sempre correndo atrás. O cara cria o Uber. Aí, 2 anos depois, alguém fica assim, nós temos que regular o Uber, porque está matando o táxi. Sabe assim, a gente não consegue ter essa velocidade. Sabe, o próprio Covid. Você viu a dificuldade que foi para implementar, ou seja, no mundo inteiro. Então, por quê? Porque os mecanismos não permitem com que isso... Então, esse aí, eu vou falar para vocês, esse é um desafio gigante do setor público. É um desafio gigante, porque ele envolve esse aspecto legal, o que é legítimo, essa troca, mas ele não cria um estímulo para esse aspecto institucional. Por isso que projetos de longo prazo entram em crise muito mais fácil. Por quê? Porque vai mudando o governo, vai mudando, na hora que você vê, o projeto se desvirtuou completamente. O projeto começa aqui, ele termina lá do outro lado. Por quê? Porque você não consegue ter uma diretriz, porque a cada liderança que entra fala assim, não, o objetivo agora mudou. Então, a chance de fracasso é muito grande. Eu vou pegar um pouco desse gancho que você falou aí da inteligência artificial, né? Hoje, acho que o algoritmo das minhas redes sociais, ele me puxa para esse assunto. É o que você consome, é o que você está lá, né? E aí, hoje a inteligência artificial, ela é dada e as pessoas estão, como você falou no começo, muitas pessoas estão com medo que ela vai fazer e vai acontecer. Mas trazendo isso para essa parte de gerenciamento de crise, trazendo a inteligência artificial para essa parte da gestão de crise, pela crise ser uma questão de... não são de padrões, a crise não é um padrão existente, é uma coisa completamente diferente. E a inteligência artificial hoje, ela trabalha com padrões existentes e comportamentos e tal. Será que existem algumas barreiras para ir ajudar na gestão de crise? Ou será que em algum momento nós vamos conseguir usar, né? Poder usar a inteligência artificial para auxiliar em uma possível crise? Eu vou te responder também de 2 formas. Um lado, a inteligência artificial pode ser um grande gerador de crise. Uhum. Tá? Eu não sei, assim, quem me dera eu tivesse uma bola de cristal para poder entender isso, ou seja, eu acho que existe um lado de uma disruptura importante vinda da inteligência artificial, sim. Eu acho que vai ter gente que vai perder emprego, eu acho que vai ter gente que vai ficar numa situação desafiadora, etc. Eu acho que a nossa obrigação é tentar minimizar isso ao máximo e tentar retreinar. Por isso que eu falo demais em upskilling, reskilling, ou seja, o povo aprender outras coisas, né? O povo aprender outras coisas para poder continuar se mantendo útil. Então, esse é o primeiro lado, que a gente precisa estar muito atento para ele. Porque esse é um lado que, assim, eu não sou como Yuval Noah Harari, que acha que o mundo vai acabar, mas eu também não sou igual o Andrew Neague, que acha que está tudo lindo, que nós vamos ficar... Não, eu acho que nós vamos ter um pouco dos 2 lados, muito depende de como é que as pessoas, a sociedade vai se mover diante desse pêndulo, tá? Que vai trazer um monte de coisa boa, vai trazer um monte de coisa que talvez não sejam tão boas. Então, essa é a minha primeira colocação. A segunda, a inteligência artificial é um mecanismo acelerador para você gerar informações aprendidas, responder a desafios. Por exemplo, eu tenho hoje, né, vocês viram, lancei recentemente o Time Beta, uma ferramenta chamada Piemoto, que é um assistente virtual para projetos, onde tem muito conhecimento de gestão de crise, etc. Qual que é o objetivo que a gente tem? É acelerar, é mais ou menos assim. Pegar cada um de vocês e, com o Piemoto, eu dou um turbo. Não é que eu te dou um turbo, ou seja, antes você levava 10 horas para poder buscar uma informação, compilar alguma coisa, agora você vai poder levar 10 minutos, talvez. E você vai conseguir responder a uma crise mais rápido, você vai conseguir avaliar informações históricas mais rápido, você vai conseguir ter essa velocidade. Esse é o nosso objetivo. E eu acho que a inteligência artificial vai ajudar demais nesse lado. Agora, uma coisa importante, o gerenciamento de crise, eu volto na primeira questão que vocês colocaram de negação, é o seguinte: inteligência artificial é um algoritmo.
um algoritmo bem treinado, etc. Esse algoritmo não tem a capacidade de ter as nuances humanas, etc. Então, quando você usa um chat GPT, ou usa o Permuta, etc., digita lá qualquer coisa, você às vezes acha que tem um humano te respondendo. É porque parece. Mas ali não tem nada de humano. Ali é um processo matemático, lógico, de construção de palavras, de uma forma que, quando você vê, você acha que é um humano te respondendo, ou um humano falando, no caso do voice box da Meta. Mas, assim, o que a gente tem que entender é que aquilo ali não tem sentimento ainda, né? Pode até ser que no futuro a gente cria, etc. Hoje, não existe isso. E eu acho que esse lado da crise, esse nós é que vamos ter que fazer. Entendeu? Assim, porque a crise é sempre eu volto a falar o que eu falei lá no início do Samir, é o seguinte, na crise só tem duas saídas, a ruim e a péssima. Não tem boa. Ninguém entra na crise assim, tem uma saída boa. Não, a saída boa não existe. E essa é uma das maiores dificuldades que eu tenho quando eu chego em um cliente que eu estou trabalhando, eu chego e falo assim, não tem saída boa. Porque a pessoa ainda quer achar uma saída boa. Eu falo, não tem. Tem a ruim e tem a péssima. O que nós vamos lutar? É para ser só ruim. É claro que era muito melhor não ter tido Covid. Claro que era muito melhor, concorda comigo? Muito melhor, não teve Covid, etc. Mas o que a gente pode ver? Algumas empresas, alguns países. O Covid foi ruim. Para outros foi uma catástrofe. E aí, é lógico, quando a gente compara o globo, aqueles que foram ruins, na verdade, foram bem. Concordam comigo? Assim, eu perdi pouco. Então, perto de todo mundo que perdeu muito, você acabou ganhando. Perceberam? Você acabou ganhando. Então, assim, é essa lógica que as pessoas precisam entender. E isso é humano, cara. Isso não há inteligência artificial no mundo. Até o presente momento para fazer. Por que eu falo isso? Porque se vocês conversassem comigo há 2 anos atrás e vocês me falassem que ia ter um mecanismo que ia escrever tão perfeito, tão construído, tão elaborado, quanto a gente vê hoje com o GPT-4, com o Llama, com todos esses, eu ia falar assim, duvido. Então, por isso que hoje eu falo assim, eu não duvido que amanhã vai ter. Mas eu quero dizer que hoje não tem, não. Ricardo, bacana, bacana. Tu estava falando e me veio vários assuntos aqui em mente, né? E eu me lembrei do que você comentou também em um dos podcasts falando sobre desenvolver um ambiente antifrágil, né? Aquele que você diferenciou bem, né? O que é uma fragilidade, um ambiente mais robusto, né? E caracterizou muito bem o que é esse ambiente antifrágil. E botou até alguns passos, né? Acho que, se não me engano, 5 passos de como chegar lá, né? Podia dar uma resumida aqui para a gente, como a gente aplicar esse ambiente desse setor público? Eu gosto muito do conceito. Esse é um conceito Nassim Taleb, que é um cara que eu admiro muito. Ele tem um livro chamado Antifrágil, ele tem um livro também, O Cisne Negro, tal, que ficou muito famoso. Eu, pessoalmente, assim, eu não amo o livro dele, assim, o jeito que ele escreve, não, tá? Mas eu reconheço muito, porque o livro é meio difícil de ler, meio, sabe, ele não é um livro muito didático, assim, para ler. Mas o conceito é poderoso. Que é o quê? O conceito de frágil é algo que, com a menor ruptura, se rompe. Eu pegar esse copo aqui, joga no chão, pá, ele quebra, espatifa e acabou. Ou seja, ele, com choque, com a ruptura, com a crise, ele simplesmente espatifa na hora. Aí muita gente acha que o oposto de frágil é ser robusto. Robusto é o quê? Então vamos pegar um copo de metal, porque o copo de metal vou jogar no chão e não vai quebrar. Então isso é robusto. Robusto é aquele que resiste. E aí o que o Nassim Taleb fez? Não. O antifrágil não é aquele que resiste. O antifrágil é aquele que ganha com o caos. Ou seja, aquilo que na crise sai ainda melhor do outro lado. Isso é o antifrágil, e é o que a gente tem que buscar. Então, e o antifrágil? Como é que a gente vira antifrágil? Né? O que é, o que faz se desenvolver a antifragilidade? A presença do estresse. É o seguinte, se você não tem estresse, você não desenvolve antifragilidade. O estresse é
parte do processo. Então é o seguinte, eu tenho muitos amigos, as minhas filhas já estão mais criadas, eu tenho uma filha de 24 anos e outra de 19. Então elas já estão, vamos dizer, bem encaminhadas. Mas uma coisa que eu vejo demais, assim, amigos, etc., e aí eu falo até para vocês aí, se vocês tiverem filho pequeno, a gente tem que tomar cuidado para não super proteger demais o filho. Por quê? O que a gente quer? Você quer proteger o filho, você quer o quê? Criar isso. Só que aí você faz o quê? Você cria um filho frágil. Por quê? Porque sem a presença do estresse, sem o desafio, sem o fracasso, sem as coisas, o que você faz? Se você elimina isso tudo, fala, não, filho, tá tudo, todo mundo é contra você, você é sempre protegido, o que vai acontecer? Na hora que você criar um adulto, você cria um adulto frágil. Aí na hora que a vida começa a bater, a pessoa não resiste. Concorda comigo? E assim, eu conheço um monte de gente, vocês devem conhecer um monte de gente assim. Então, o que é antifrágil? É você, lógico, não é gerar um estresse ao ponto de romper, mas você tensionar. E eu adoro usar o exemplo da musculação. Fazer exercício físico. O que é o exercício físico? É isso. Quando você pega um peso, o que você está fazendo com o seu músculo? Você está... O músculo está assim, meu Deus, não vou conseguir carregar. Não vou. Aí você fala, ajuda, estica, força. Aí, concorda? Aí, com o tempo, o que vai acontecer? Você vai aprendendo ali. Aí eu vou lá e aumento o peso. Não é isso? Eu aumento o peso. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que o seu músculo seja estressado. É lógico, se eu colocar você para carregar 1.000 quilos, o que vai acontecer? Eu vou arrebentar o seu músculo. Mas o que eu faço? Eu faço isso gradualmente, de tal forma que o músculo começa a falar assim, opa, esse peso aqui, ó, nós já estamos, esse estresse aqui eu já aprendi. Pode mandar um pouquinho mais. E é assim que você fica forte. Você já viu alguém ficar forte deitado na cama? Ou seja, se você ficar internado com Covid, igual eu já tive amigos, 30 dias com Covid, o que acontece? Você sai de lá sem andar. Por quê? Você perde os músculos todos. Por quê? Porque você não teve o estresse. Então, a presença do estresse. Então, por isso que eu falo projeto. Como é que você aprende projeto? É ter um projeto desafiador. Porque se o projeto é fácil, é sempre ali, ó, empurrando o limite. E eu faço isso na minha própria vida. Esse é um exemplo que eu dou. Então, assim, eu estou sempre estudando, eu estou sempre me desafiando, eu estou agora envolvido com esse negócio do PMU. Eu falo para vocês, gente, assim, eu tenho uma situação profissional, etc., muito bem estabelecida. Assim, eu não estou passando fome, eu tenho uma condição de vida boa, eu não precisava ficar louco. É a minha natureza, eu gosto estou falando de produzir isso, e aí eu vou me tornando menos frágil, mais capaz de lidar com situações adversas. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é esses antifrágeis, eles se adaptam, eles vão se moldando. Então, o Ricardo de hoje é muito diferente do Ricardo, que foi o presidente do Chapter em Minas Gerais 26 anos atrás, ou 25 anos atrás. Sou outra pessoa. Só tenho o mesmo nome e tal, mas sou outra. Por quê? Porque eu fui me adaptando. Eu falei assim, a tendência era isso. Eu fui criado onde o projeto era entregar no prazo, no custo do escopo que foi pedido. E depois que você entregou, o problema é de quem te pediu. Hoje, você vê que nós estamos falando em benefício, nós estamos falando em valor, nós estamos falando um monte de outras coisas que na minha época não eram importantes. E hoje são parte central do que a gente é. Então, você tem que se adaptando. Eu, por exemplo, a ONU, muita gente pergunta por que eu fui para a ONU? Porque eu fui buscar isso. Uma das coisas, fui buscar isso no âmbito pessoal e no âmbito profissional. No âmbito pessoal, morar fora, levar minha família para fora para experimentar uma diferente vida. E, ao mesmo tempo, usar o gerenciamento de projeto num ambiente muito diferente. Percebeu? E aí, hoje, eu voltei para o meu trabalho e eu volto diferente. Perceberam? Eu volto diferente. E todo dia eu estou assim. É inteligência artificial, é não sei o quê, é o que vai acontecer amanhã, é crise, meu doutorado foi em sustentabilidade. Ou seja, eu estou o tempo inteiro tentando me adaptar. Para quê? Para eu não só aumentar minha capacidade de sobrevivência, mas como eu também posso conseguir ter vantagem dessa volatilidade. Que é, por exemplo, hoje, em inteligência artificial, eu acabei transformando uma coisa que muita gente está pensando como um problema numa vantagem para mim hoje. Perceberam? Hoje, as pessoas me procuram no mundo inteiro para isso. Amanhã, só colocar para vocês, amanhã, dia 28, está sendo lançado o primeiro curso do LinkedIn sobre inteligência Generative AI em projetos lançados no mundo inteiro amanhã de manhã, e eu que sou professor no mundo inteiro.
né, no mundo inteiro, vai lançar amanhã no LinkedIn Learning, só para vocês verem. Ou seja, percebeu? Eu transformei um negócio numa... E isso vai ser lançado amanhã. Então, assim, amanhã mesmo, 28. Eu sei que vocês podem cortar esse pedacinho aí para não sair, mas vai ser lançado amanhã. Por quê? É a adaptação. Perceberam? A adaptação. Uma coisa que aconteceu e apareceu e eu fiz. E o terceiro ponto, só para fechar isso, o terceiro ponto é o aprendizado. É assim, tudo que vai acontecendo e todo agente de estresse que você recebe, você se adapta. E aprende. E aprende. Você fala assim, opa, não vou fazer mais desse jeito. Opa, eu tive um problema. Aprendi, não vou mais fazer desse jeito. Vou mudar o caminho, vou trocar o caminho. Não desse jeito aqui eu bato na parede, não desse jeito aqui eu pulo, não desse jeito aqui dá desse jeito. Ou seja, eu vou o tempo inteiro me ajustando dentro dessas condições e aprendendo. Então, primeiro, preciso de estresse, eu me adapto e eu aprendo. Né? Então, essa é a base. E eu hoje assim, tenho isso como um moto pessoal meu. Assim, quando as coisas estão muito difíceis, eu falo assim, pô, ótimo, a chance para mim de aprender. E aí acaba que, ao fazer isso muitas vezes e ao longo da vida, você vai ficando muito mais resiliente. É muito mais difícil de você tomar uma pancada que você cai. Né? Não estou dizendo que eu não vou tomar uma pancada que eu caio, mas é mais difícil. Fica bem mais difícil. Eu tenho uma outra pergunta agora, mas eu fiquei muito, muito curioso no que você falou. Será que a gente pode dizer que o seu maior desafio nessa transição digamos que no setor privado para ir para a ONU foram esses 3 pontos que você citou, tipo, buscar um estresse com aprendizado, aprender, né? Aprender novas coisas. Qual é... Luciano, foi, mas assim, eu tenho que ser sincero com você. Quando eu fui para a ONU, eu já estava com a vida muito consolidada. Então, assim, por favor, não me entendam mal. Uhum. Mas eu não fui para a ONU por causa do dinheiro ou por causa do salário, etc. Ou seja, isso para mim era irrelevante. Entendeu? Então, por isso que eu estou falando assim, eu não quero que isso seja uma regra para todo mundo, que não é. Então, quando eu fui convidado para a ONU, eu tinha, se não me engano, 40. Eu já estava numa condição de vida, de patrimônio, etc., onde o dinheiro não necessariamente era a minha prioridade principal. Tanto que, assim, eu fui para ganhar muito menos. Mas, assim, muito, assim, não é 10% menos, era muito menos. E eu fui. Mas eu fui porque eu falei, é uma oportunidade que eu tenho de fazer um monte de coisa que eu queria. Não só aprender, não só dar à minha família uma oportunidade única, como também de usar o gerenciamento de projetos numa coisa nobre, numa coisa legal, que ia me dar uma satisfação pessoal de poder estar ajudando. Mas, assim, isso me deu uma independência na ONU que me ajudou muito, porque eu não precisava do emprego. Então, assim, eu chegasse amanhã, o cara falasse, não preciso mais de você, eu pego minha mala, vou embora e não muda nada para mim, nada. O que não é o caso na maioria das pessoas. E aí eu coloco um passo para trás que eu quero dar aqui. É assim, e isso é o meu conselho para absolutamente todas as pessoas. E às vezes dói quando eu falo isso. É assim, você vira refém quando você não tem opção. Sabe, quando não tem, eu tenho uma série que eu fiz para minhas filhas, depois eu gravei, está no YouTube, chamado What Matters, onde no segundo episódio eu falo sobre opções. É assim, se você não tem opção, fica muito difícil, você fica preso, porque você fala assim, meu Deus, assim, se esse castelo aqui desmoronar, eu tô dentro. Mas eu passei a minha vida inteira tentando construir opção. Sabe, assim, até hoje. E isso te dá um pouco mais de liberdade. O que eu acho que dificulta muito você responder à crise e ter uma resposta em negrito quanto à crise é porque muitas vezes o seu próprio medo não te deixa posicionar como você queria se posicionar. Por quê? Porque você fala assim, eu não posso fazer isso, porque eu preciso desse emprego, eu preciso pagar minha conta aqui amanhã, etc. E isso, gente, desculpa, são
99% das pessoas. Então, por isso que eu quis falar isso para você, Luciano, porque o meu caso da ONU era diferente, tanto que eu saí da ONU 5 anos depois e eu tinha estabilidade, eu podia ficar lá para o resto da minha vida. Aí ninguém conseguia entender como eu, numa posição praticamente de embaixador, largo tudo e vou embora, sabe assim? Sendo que, entendeu? É como você largar um emprego público, vamos dizer, muito legal, sabe? Eu falei, não, isso não é para mim. Eu nunca tive esse interesse de mudar de carreira. Eu falava para todo mundo que me ouviu nessa época falava assim, eu estou na ONU. A ONU, para mim, é um projeto que vai aumentar a minha capacidade. Então, por isso que eu estou falando assim, agora, para as pessoas que têm isso, a carreira, é muito importante assim, como é que você consegue produzir um processo que seja mais resiliente? E menos político e mais institucional. Acho que é isso que é a grande saída. E assim, não é fácil. Gente, não é fácil. Eu acho que assim, o governo ele tem um grau a mais. E eu, no meu caso, lá na ONU, o que me ajudou muito foi essa liberdade, porque aí eu simplesmente, vamos dizer, sabe assim, eu batia de frente com tudo que eu achava, porque eu, sabe assim, eu dou aula de negociação também, é igual você negociar com quem não tem nada a perder. Com quem não tem nada a perder, é difícil de negociar, porque a pessoa fala assim, ótimo, não tem nada a perder, concorda comigo? É muito difícil, por isso que hoje, por exemplo, quando você pega terrorista suicida, não dá para negociar, porque, para que senão atira, o cara não para, claro, porque ele não está nem aí, ele não tem nada a perder e morrer. Percebeu? Então, assim, essa te dá uma resiliência grande. Mas isso é uma coisa, assim, eu falo para os nossos filhos, para a gente sempre tentar construir neles, né? O que não é fácil. Mas, assim, eu não quero ser pessimista não, viu, Luciano? Estou só te falando isso porque é a realidade mesmo, cara. É a realidade, assim. Muitas vezes você vê a crise, você tinha condição de dar um alarme antecipado, mas... sabe, você fala assim, opa, de repente essa crise vai cair em cima do meu colo aqui, então é melhor ficar quieto. Isso, cara, eu já vi isso 1 trilhão de vezes, em empresa privada e no setor público. Não, obrigado por compartilhar isso, Ricardo. Sem dúvida, muito interessante, né? É muito interessante ver esse processo de transição. Você falou sobre... Tem até uma frase que eu falo muito, a gente já podia até descansar, é que a gente não quer descansar, né? Mas enfim, deixa eu voltar um pouco agora, até eu pegar um gancho da sua última frase sobre o processo mesmo de gerenciamento de crise, né? Analisando, dando uma olhada lá nos seus nas 6 etapas, né? Nos 6 steps lá do gerenciamento de crise, a gente vê que você fala que a rapidez da decisão ela é muito importante para que as ações elas sejam bem calculadas e bem entregues. Uma coisa que eu fico pensando, e até como gerente de projeto, como pessoa que erra mesmo fazendo coisas, entregando coisas, será que essa velocidade não pode fazer com que esses nervos à flor da pele, né, possa desencadear algum erro, alguma decisão errada? Então, Por assim, isso que você tem que ter gente preparada para lidar com a crise. Porque a crise não é um processo que é lidado com emoção. É igual negociação em crise, por exemplo, um sequestro. Você não vai pôr o pai da vítima para negociar. Você vai pôr alguém que está acostumado com aquilo. Então, gerenciamento de crise, você precisa de alguém que está acostumado. Por quê? Imagine que você tem um projeto, e o seu projeto deu errado, e tem vítima, e foi um acidente grave, e assim, tem um impacto importante, a televisão tá... Você precisa de alguém com sangue frio naquela hora, para poder falar assim, opa, peraí, vamos colocar aqui as coisas nos seus devidos lugares. Porque se você deixar a emoção do momento aflorar em você, você turva a sua capacidade de decidir. Você acaba decidindo de uma forma errada ou de uma forma passional, etc. Por isso que quando a gente fala num comitê de crise, esse tipo de coisa, nós estamos falando em quem vai liderar. Não estou dizendo em quem vai sentar na mesa do hotel para falar com a imprensa.
Normalmente, quem vai sentar na mesa do hotel para falar com a empresa, no caso desse, é o CEO. Claro, porque tem que ser o mesmo. Agora, não é o CEO que vai estar lá. Esse é a pessoa que vai administrar a crise. Ou seja, como é que eu faço? E uma das coisas que você faz assim, é ter essa clareza do seguinte: como é que eu faço para estancar? Eu não estou querendo reconstruir, eu quero estancar o problema, sabe assim, stop loss, sabe assim, para. Como é que eu estanco? Para depois eu pensar em como é que eu reconstruo, como é que eu arrumo, como é que eu organizo. Ou seja, como é que você estanca o vazamento, estanca aquela crise ali. Né? E aí depois você faz, bem, como é que eu vou aprender, como é que eu vou fazer? E você precisa de uma pessoa com muita capacidade. Eu vou te falar, eu na ONU, nossa senhora, eu não sei nem quantas crises eu vivi, porque eu estava lá na época do Estado Islâmico. Então, assim, era todo dia. Tinha uma coisa acontecendo de alguma forma. Todo, literalmente. Então você tinha que ter sangue frio, cara. Sabe? Você tinha que ter calma. Sabe? Tem uma hora que para. Me conta aí com calma o que está acontecendo, vamos tomar, porque aí você precisa ter sangue frio, às vezes, para tomar as decisões. É fácil? Não. Não, mas você tem que ter. É igual, eu lembro a mesma analogia, Luciano, de quem atende politraumatizado no hospital. Se o médico que atende politraumatizado no hospital começar a se envolver com a vítima, a situação fica muito difícil. Fica muito difícil para ele ou para ela. Entendeu? Ou seja, você tem que ali, é lógico, não é que você vai deixar de ser humano, mas ali você tem que, sabe? Tô aqui, o que tem que fazer, sabe, assim, com bastante frieza para você conseguir, senão você não consegue. Entendeu? E esse é o problema. Muitas vezes quem está envolvido não consegue ter essa clareza. Percebeu? Não consegue ter essa clareza. A visão fica ali completamente deturpada. Né? Você vê, por exemplo, eu vi no Netflix aquele negócio da Boate Kiss, aquela série da Boate Kiss, que é super triste e tal. Você vê ali inúmeros erros na gestão da crise, inúmeros. Muitos deles. Porque as pessoas não entendem. Você tem o lado passional, onde você não... Então, por exemplo, o tanto de gente que morreu porque voltou para resgatar alguém. Aí você fala assim, mas devia deixar... Não. É lógico que tinha que tudo ter sido antecipado, mas, ou seja, você só agravou uma crise muito maior. Então, assim, sabe, são exemplos que a gente vê. E acontece, cara. E outra coisa, essas pessoas são heróis, pô, pessoa com a maior força de vontade para tentar ajudar, mas não adianta, sabe? Na crise, só a vontade de ajudar. Você tem que ter a cabeça fria, tem que ter o processo, porque senão você não consegue. Senão você costuma agravar o problema. Entendeu? A agravar o problema. O problema que era 1 vira 2. Fica muito maior do que o problema que já era. É igual assim, alguém começa a afogar, aí alguém pula para salvar, afoga. Aí eu pulo o terceiro, afoga. Aí no final afogam 4. Perceberam? Tudo com ótima intenção, mas é importante, você entendeu? Assim, é melhor, em vez de eu pular, que eu localize rapidamente um bombeiro, um salva-vidas que tem a experiência, que sabe fazer o que tem que fazer. A chance aumenta enormemente. Samir, acho que a gente tem 5 minutos. Você quer fazer a pergunta ou quer que eu deixar aqui que eu faça mais uma perguntinha? Eu posso fazer só um pequeno resumo aí, Ricardo. Acho que ficou bem legal todo esse nosso bate-papo, né? Falando da identificar a crise, a negação, meio que um passo a passo, como agir, né? Mas em que momento a gente percebe que a crise acabou, por exemplo, que a gente sai talvez do modo de emergência e vai colocar o nosso projeto de volta aos trilhos? Tem alguma dica bacana para a gente aí? Na verdade, é quando você vê que os indicadores retomaram uma normalidade. Né? Assim, é que você, vamos dizer, conteve, você já conseguiu recuperar, e às vezes você não vai recuperar da mesma forma, mas você já consegue falar assim, bem, podemos voltar, podemos restabelecer, pode não ser no mesmo ritmo. Na maioria das vezes, quando você tem uma crise grave, você acaba tendo que fazer um rebaseline do seu projeto, você acaba tendo que falar, bem, agora nós vamos ter que repactuar um monte de outras coisas. Por exemplo, se for um acidente, então, muitíssimo mais. Pode até acontecer como fruto da crise que o seu projeto acabe. Né? Como é o caso, por exemplo, do acidente em Brumadinho.
né? Ou seja, aquela mina não existe mais e não vai ser usada mais, ou seja, aquilo ali, aquela operação acabou. Ou seja, não existe, assim, né, pelo menos dentro da minha consciência, no mundo, uma forma daquela operação voltar a acontecer. Então, ou seja, ali você já teve essa realidade. Agora, numa crise menor, tal, você pode, muitas vezes, como fruto dessa crise, gerar um aprendizado, e aí vamos repactuar. E acontece às vezes, sabe, quando você volta à crise, você às vezes muda o nome do projeto, muda o escopo do projeto, muda a liderança do projeto. Por quê? Para não vincular aquele projeto com aquilo, porque você tem um problema de imagem, você tem um problema de percepção, você tem um problema de tudo. Então, vocês, né, vão ter que refazer isso para exatamente começar com uma folha nova. Percebeu? Com uma folha nova. Agora, a crise, ela acaba quando ela começa a dar esses sinais de estabilização. E, observe bem, a crise pode dar esse sinal de estabilização porque ela já destruiu tudo, ou a crise pode dar esse sinal de estabilização porque você conseguiu conter. É igual um incêndio. O incêndio vai acabar. Ele pode acabar porque você combateu, ele pode acabar porque ele queimou tudo. Não tem mais nada para queimar, então ele parou mesmo. Acabou, não existe mais combustível para ele queimar. Então, assim, por isso que eu falo, são crises e crises. Perceberam? Crises e crises. Então, você tem um outro exemplo que eu também dou para vocês, é o exemplo do voo da Malásia, que também tem um documentário sobre o voo que desapareceu lá no Oceano Índico. E, assim, é uma tragédia. Mas se a gente tivesse encontrado o avião e tivesse colocado em condições normais, bem, esse assunto estava resolvido. Resolvido, assim, tragicamente, mas, assim, agora, o que fez com que a crise até hoje, seja assim? É porque ninguém conseguiu encontrar. Não tem nenhum corpo que foi encontrado, não tem nada. Então, ou seja, aí todo o espaço para as teorias conspiratórias, para negação, esse avião foi derrubado, esse avião foi vítima, esse avião foi desviado, foi o piloto que jogou o avião, esse avião foi abduzido por extraterrestre. Concordam? Aí se abriu esse espaço para isso tudo. E aí a crise persiste. Se amanhã alguém tocar e descobrir alguma coisa, aparece a crise de novo. A crise volta. Né? É como se fosse um curto-circuito. Por isso que eu falo, a crise não é fácil ela acabar e ser enterrada. Se amanhã, aqui, eu vou contar o caso, a Valurec teve o vazamento na BR-040 no início do ano passado. Imediatamente, a experiência de Brumadinho afetou dramática na hora. Por quê? Todo mundo só pensou o quê? Opa! Olha o que aconteceu em Brumadinho. É o que está acontecendo aqui. Concordam? Por quê? Porque foi um curto-circuito, sendo que o caso da Valorec é muito diferente. Não houve quebra de barragem, não houve nada. Houve só excesso de água, um transbordo da água. Tá? Mas não houve quebra, não houve rompimento, não houve nada. Mas assim, você entendeu? Aquela coisa, gato escaldado tem medo de água fria. Então, por isso que crise sempre faz assim. É por isso que nós brasileiros, por exemplo, pelo menos eu talvez seja um pouco mais velho que vocês aqui, mas eu, por exemplo, ainda sou daquela pessoa que faz estoque. Por quê? Porque eu vivi no meio da crise, era aquela coisa de você pegar o leite, pegar tudo, porque o preço ia subir e tal. Perceberam? Então, é quase um conflito que você tem nisso. Entendeu? Nossa, Ricardo, foi muito bom. Acho que está todo mundo aqui com um sorrisinho na cara de satisfação. Eu também, poxa, obrigado. Foi uma mistura de aula com terapia, com tudo aí. Até quando você falou dos filhos, eu também me vi nos meus, e a gente vai... Foi, assim, excelente. Mas é muito mais fácil de explicar quando você fala. Eu brinco muito, eu falo assim, é muito mais fácil você explicar quando você dá exemplos assim da vida, dos filhos, das coisas, porque aí as pessoas se relacionam com a situação. As pessoas se relacionam e falam assim, pô, não tinha pensado nisso, sabe? E acaba gerando um resultado legal. Por isso que eu gosto de dar esse tipo de exemplo, entendeu? Nossa, foi sensacional. E, de novo, né, gente, não tem nem palavras aqui para agradecer tanto conhecimento compartilhado. Gostamos demais. Eu agradeço, gente. Super obrigado. E nós vamos estar juntos aí daqui a uns 2 ou 3 meses aí. Nós vamos estar juntos aí. Vai ser um prazer estar com todos vocês. Quando vocês publicarem, me falem, tá? Me falem que eu ajudo tudo, que eu ajudo a divulgar. Mas assim, obrigado e obrigado pela paciência de vocês, porque eu sei que nós estamos tentando fazer isso já tem um tempinho, né? E a gente só conseguiu fazer. A gente só conseguiu fazer agora.
E isso vai virar também um podcast, né? Eu peço aí a todos que estão acompanhando, vai virar um episódio, nós vamos fazer, não, vamos deixar esse vídeo e mais outro episódio. Também teremos aí na descrição do vídeo a pesquisa de satisfação para acompanhar aí nosso projeto e a gente conseguir dar uma melhorada. E vamos aí divulgar Tá aí, ótimo. Ricardo Tá Wagner. ótimo. Ô, gente, muito obrigado aí, um ótimo resto de dia para vocês aí. Meu dia tá acabando, aqui são 6 da tarde, mas acabando assim, vai começar agora o turno da noite. Vai começar o turno da noite. Mas, muito obrigado a vocês, um abraço e muito sucesso, tá? Um abraço, Prazer um em abraço, conhecer. Andresa, Obrigado, Ana, Ricardo. Luciano, Obrigada. Obrigada. Prazer. um abraço grande, gente. Tchau.